Bom dia a todos que estão nos assistindo. Hoje, depois de uma semana maravilhosa que Deus nos proporcionou, e nesse instante, para a gente começar um pouquinho falando sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos pedir para que vocês mentalizem um pouquinho aquilo que vocês gostassem de agradecer, o que vocês gostassem de pedir algum auxílio ao nosso Pai Maior, agradecendo a Ele mesmo, de coração, por tudo que Ele pôde fazer por você até hoje. Nós, da Associação Espírita Luz no Araguaia, estamos felizes mais uma vez, vou repetir, de estar aqui hoje, cheio de energia, porque a semana foi muito boa, né, Marquinhos? É verdade. A semana foi realmente interessante. Nós finalizamos ontem a Semana Espírita, a 10ª Semana Espírita de Barra do Garças, e foi assim algo muito legal. Foi, para nós, foi fantástico. Ontem a palestra final foi com o Dr. Márcio Monteiro, de Cuiabá. E assim, o pessoal está todo de parabéns. Iniciamos com o Diego, de Goiânia, não foi? O Diego, filósofo, professor. Né, que fez uma palestra maravilhosa na segunda-feira. Passou por ali, assim, gente do Acre. Do Acre, né? de São Paulo. Minas Gerais, Cuiabá. Né? Então foi uma semana espírita, foi maravilhosa. Muito Aconteceu encontro lá gostoso. no Fernando Pérez. Fernando Pérez. Agradecemos aos organizadores, né, Marquinhos, que se empenham a cada ano, vem melhorando muito esse encontro. Realmente foi maravilhoso, né? O pessoal do Francisco de Assis, a organização Francisco de Assis, né? Verdade. E vamos aproveitar também essa boas-vindas para agradecer aos nossos amigos que contribuem para que esse programa se realize, gente. Os que pagam pelo espaço na TV. Espaço. É a Quesa Seguros, né? Você quer fazer seguro residencial do seu automóvel, né? Procure a Quesa Seguros, que é uma das parceiras desse programa, né? Café Viola, um dos parceiros do programa, Lab Vita, laboratórios de análises clínicas, ali no centro da cidade, Construlares, materiais para construção, que também é um dos nossos parceiros, J.R. Salles, seu representante Sky para Barra do Garças e região, né? Sky, o Augustus Residencial, o professor Alex e também o Rei do Açaí, lá ao lado do Banco do Brasil, no centro da cidade, não é isso? Isso. E acho que são esses, talvez tenha mais algum, nós não estamos bem certos. Né? Marquinhos, com relação a eventos, vai acontecer novamente. Mais um evento espírita, semana que vem. Semana que vem. Próximo final de semana, sábado e domingo. A temática também é família, como houve também durante essa semana toda, nós, né, lá no Fernando Pérez, refletimos sobre a questão da família, o novo formato de família, né, como você realmente querer sustentar a família num momento de transição, num momento de muitas mudanças. Então tá aí com o nosso amigo Ciderley. O número do telefone do nosso amigo é 9656-0310. Esse é para informação para esse evento semana que vem, lá no Paulo de Tarso, nos dias 24 e 25, tá? Então, esse evento é com apoio da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, tá? O evento envolvendo a temática da família também. A família, o espírito imortal, há todo um estudo acerca dessa temática. Eu não tenho o tema aqui de cabeça, foi uma falha, tá? Mas procure o nosso amigo Ciderley para informações sobre esse evento. O telefone é esse que a Paulinha passou. Repete ele, né, Paulo? 9656-0310. Ok, muito bem. Ainda antes do nosso tema de hoje, da nossa reflexão, vamos falar um pouquinho sobre a Associação Espírita Luz no Araguaia, que é a associação que mantém este programa, né? A Associação Espírita Luz no Araguaia fica no Jardim Amazônia, tá? Indo para o BNH, as Águas Quentes, lá em frente ao Mercado Mendonça, frente a Friboi, tá? À esquerda de quem vai sentido às Águas Quentes, tá? Associação Espírita Luz no Araguaia
tem atividades todos os dias da semana. Tá? Começando pela segunda-feira, que é a triagem, início do tratamento espiritual. Uma conversa fraterna, não é isso? Final da tarde, 6h30 da tarde, né? 18h30 às 19h30 é o horário da chegada. 19h30 fecha o portão, da segunda-feira, tá? Terça-feira, Marquinhos. Palestra pública, reunião pública aberta a todos, como o próprio nome já diz. É sempre uma reflexão sobre a doutrina espírita e temas envolvendo a atualidade, tá? Nas palestras públicas, terças-feiras. Quarta-feira, continua o tratamento espiritual para quem passou pela triagem, né? Somente para as pessoas no tratamento espiritual e para os médiuns, trabalhadores, tá? né? Da associação, no caso, Isso. a quarta-feira. Quinta-feira, visita aos lares e aos hospitais. Aquelas pessoas que às vezes não têm condições porque estão enfermas ou estão idosas demais. Então, a gente tem um momento, no período da tarde, tem a visita aos lares e da noite nós temos uma visita que vai aos hospitais, né? Levar uma mensagem, conforto, um carinho especial. Okay. Na sexta-feira, tem-se a vibração para dependentes de qualquer vício, seja o vício moral, seja o vício, né, do álcool, da droga, do que for. Aquele próprio que está querendo alguma alternativa para ele esquecer um pouquinho essas mazelas, né, se livrar um pouco, então ele tenta ir para tentar se educar, né, e vibrar. Na sexta-feira. E no sábado, temos a costura com a dona Terezinha, que faz as roupinhas, os enxovais das crianças, né, que precisam, as mãezinhas carentes. Temos também, oferecemos os cursos, que agora nós estamos já na metade, e somente iniciaremos o próximo, depois do Carnaval, o ano que vem. E temos a reunião pública também, para quem não pode ir no decorrer da semana, pode estar indo aos sábados, tá? A partir das 19h30. Ah, detalhe. Na quarta-feira tem também os estudos das obras de Allan Kardec, tá? Nós estamos estudando o livro O que é o Espiritismo. O que é o Espiritismo. Tá? É um estudo aberto, a partir de 10 para as... como é que é? 10 para as 9 da noite? Isso. Como é que a gente fala isso? 20h50. Tá? É o horário do estudo. Tá? Esse estudo ele é aberto. Os médiuns da associação participam e também as pessoas que quiserem participar, tá? Podem participar do estudo das obras de Allan Kardec. É uma leitura comentada das obras de Kardec. E na quinta-feira tem um estudo com o professor José Nogueira. Né? Mesmo. Na quinta-feira que estuda as obras de André Luiz. André Luiz, isso mesmo. Isso, a todas as quintas-feiras. E domingo... As quintas-feiras à noite, né? A partir das quinta-feira, 19h30. 19h30, com o professor José Nogueira, lá na Associação Espírita, Luz no Araguaia. Domingo, posto de assistência, é hora de fazer a prática. A gente fala tanto em fazer caridade, em fazer o bem ao próximo e tudo, e esse é o momento de você exercitar, né? E também o bazar que acontece, se nós não estamos muito enganados, acho que é o terceiro domingo do mês, tá? Mas vocês podem se informar, ela recebe, a pessoa responsável é a Nilva, e ela recebe doações também para quem queira, né, tá com alguma coisa legal aí para repassar para frente, conseguir um dinheirinho a mais. Esse dinheiro é revestido em enxovais para as crianças, para as mãezinhas carentes que a dona Terezinha atende. E agora, Marquinhos, eu acho que depois de tanta informação, a gente pode passar para o nosso estudo. E lembrando que ao final a gente explica para vocês como chegar lá no Luz no Araguaia, né? Okay. Vamos então. Vamos refletir. Nosso tema de hoje, pedir para o André colocar o slide de número 1. A verdadeira propriedade. Está lá no capítulo 16. É o 16. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Segundo o Espiritismo. É o mesmo capítulo que tem como tema não se pode servir a Deus e a mamon. Tá? Isso mesmo. Verdadeira propriedade. Marquinho, e aí? Propriedade é algo que é seu, Marquinho? Só seu? Só meu? Pois é. Né? A propriedade... Você é proprietário? Pois é, propriedade, né? O próprio nome já diz, né? O próprio nome já diz, né? É que lhe é próprio. Que lhe é próprio. Né? Algo que, de certa maneira, lhe pertence. O que pertence a nós? Nós podemos observar de duas maneiras. A propriedade material, é isso? Que o homem desfruta dela enquanto está na terra, não é isso? Vida, né? E a propriedade pode ser também, lá no dicionário diz as qualidades inerentes
aos seres. Que você vai conquistando. Que né? você vai conquistando. As qualidades, quando nós dizemos assim, nós queremos dizer que as qualidades podem ser boas ou más. Certo. Né? Então você pode ter a propriedade aí das virtudes ou dos seus defeitos. Tudo faz parte da sua propriedade moral, digamos assim. Né? Então, a verdadeira propriedade, nós vamos circular a nossa reflexão em torno desse assunto. O que realmente você tem que é seu, né? E o que é aquilo que você pensa que é seu e, na verdade, não é. É só empréstimo, né, Marquinhos? É só uma passagem. Pois é. Vamos analisar por aí. Então, eu vou pedir para o André colocar para nós a lâmina de número 2, a segunda lâmina. É um texto de Pascal, né? Blaise Pascal, matemático, físico, viveu por volta de 1600, 1700, tá? Em espírito, deixou alguns textos da Sociedade Parisiense, alguns textos que Allan Kardec utilizou para a sua codificação, para a codificação da doutrina espírita, tá? E o texto de Pascal é justamente esse, a verdadeira propriedade, tá? E ele começa assim: o homem não possui como seu, senão aquilo que pode levar deste mundo. Ixi. Epa! Aí a coisa pega. O homem não possui como seu, senão aquilo que ele pode levar desse mundo. Quando está falando desse mundo, vamos fazer uma outra análise? Lembra quando Jesus falou assim: eu sou o rei, de fato, mas meu reino não é desse mundo. Aí a coisa complica um pouco, é bom refletir, né? Jesus é rei. No reino no qual ele é rei, né? Algumas coisas não podem ser levadas para lá, né? E nós podemos habitar esse reino, né? Jesus tem toda a sua vida, vamos dizer assim, missionária aqui na Terra. Tudo circula em torno do reino. E aqui já demonstra ser o reino que é a vida espiritual. A vida espiritual. Pode ser vista assim como a vida espiritual, sem dúvida, tá? Mas pode ser visto também como a sua interiorização, o seu reino interno. Aquilo que vai te fazer crescer, né, Marquinhos? Como que eu chego... Qual a maior riqueza? Qual a maior riqueza? E aí? Pascal diz que a sua propriedade, o que o homem possui realmente de seu, que você pode dizer: olha, isso aqui ninguém pega, esse aqui é meu para sempre, de fato. Será? Tudo aquilo que você leva para a vida espiritual. Aí fica a pergunta: o que eu levo para a vida espiritual? Você leva fazenda para a vida espiritual? Boi, porco, galinha? Caixão tem gaveta, Marquinhos? Caixão não tem gaveta. Alguns têm. Alguns Dizem têm? que tem uns caixões aí que são vendidos assim, que vende celular, porque tem gente que tem medo de ser enterrado vivo. Então ele já compra o caixão com celular. E aí, se ele for enterrado vivo e ele acordar, ele liga para alguém. Deve ser terrível atender essa ligação. Mas com certeza ele não consegue levar o celular. Antigamente tinha alguns túmulos que eles eram feitos e tinha uma... Eu não sei se isso existe ainda. Mas tinha uma cordinha que, se você acordasse vivo, né, você fosse enterrado vivo, você tocava um sininho. Outros tinham uma comunicação que você, como aquela dos navios antigos, tipo um tubo que saía. Você falava no tubo, gritava, e aí alguém lá fora poderia ouvir. Né? Eu não sei se alguém teria coragem de ir lá para te atender, né? Porque eu ouvi alguém gritando dentro do cemitério. Que foi enterrado, fica complicado, né? Fica complicado. Né? Mas, anedotas à parte, né? O que fica bem claro, gente, que nós estamos nos referindo, tá, à questão do apego. Tudo gira em torno do apego, tá? O homem, e aí eu já até me atreveria a explicar o Pascal, não corrigindo, né, mas explicando, que o homem até que tem propriedades na terra. De fato, ele tem aquela propriedade, mas o homem precisa saber que essa propriedade é transitória, né? Mas o espírito que é eterno, esse não tem coisas.
Certo. O espírito vai para o mundo espiritual, né? O homem não vai. Ué, Marquinhos, como que funciona isso? O homem fica na terra. O homem é finito. O homem deixa de existir. Volta o homem é o natureza, Marquinhos, é a Paulinha. Esse homem, tá? É terreno, esse vai deixar de existir. Não leva nem o nome, gente. Não leva o título. Os títulos não vão. Né? Doutor, né? Médico, advogado, professor. Esse título não vai. Agora, as atribuições que lhe concederam esse título, a sabedoria, o conhecimento, com os quais você conquistou o título, o conhecimento vai. Né? Para confirmar, vamos pedir para o André colocar para nós a próxima. O slide de número 3, para a gente ver o que nós levamos para lá. Lê para nós, Paulinho. O que é, então, que ele possui, o homem, né? Isso. Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo que se refere ao uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Pode deixar focado aí, André, para nós refletirmos, pode deixar focado no slide. Gente, o que nós levamos é isso aí. Lembra daquela outra fala de Jesus? Isso vai ficar bem claro agora. Ajuntai os tesouros que a traça não rói, que o ladrão não rouba, que a ferrugem não come, os tesouros imortais. Inteligência, conhecimento, qualidades morais. Só isso vai com o Espírito. Essa é a verdadeira propriedade que você, que eu e que a Paulinha tem. É só isso que vai. Inteligência, conhecimento e qualidades morais. Sim. Agora tem um detalhe. O extremo oposto desses três também é real. Qual é o extremo oposto da inteligência? A burrice? A estupidez. A estupidez? A estupidez. Uhum. É o que nós chamamos, grosseiramente, burrice. Burrice mesmo. Tem espírito que vai bobinho para o plano espiritual, ele vai burrinho. Porque ninguém transforma burrice em inteligência porque morreu. É verdade. Tá? Então, se o homem ele é estúpido enquanto encarnado, essa estupidez vai com ele. Faz Aqui parte do seu tesouro. É aquela realidade também. Ninguém vira santo, né? Você vai para lá com Não sua vira bagagem, não vira... Então, e veja bem, Paulinha. Morreu, então, virou santo. a inteligência seria a estupidez, a Estupidez, burrice. a burrice. O conhecimento, qual é o extremo oposto? Seria A ignorância. A ignorância, de não A ignorância. dar conta de Se o homem é ignorante, ele não tem conhecimento, embasamento tá? em nada. Ele ignora os saberes diversos, tá? Então, ele em espírito, ele vai ser ignorante também, da mesma ele forma. continua, né? Ele permanece esse estado de ignorância. Ele é. E as qualidades morais? Quais são as qualidades morais? O extremo seria os defeitos, né? Defeitos morais, muito bem. As qualidades são as virtudes. É isso? O que são virtudes? Respeito, amor, o compreensão, amor, compreensão. não perdão, né? Né? O ato Então, de você o perdoar. oposto das Seria qualidades morais é o quê? O homem que ele é desrespeitoso, o homem que odeia odioso, as pessoas. né? Olha só, gente. Se você está vivendo hoje odiando alguém, seja qual for o motivo, né? Ninguém odeia, vamos dizer, sem motivo. O motivo tem, tá? Mas lembre-se bem, esse ódio é uma propriedade que você está adquirindo para o espírito imortal e você vai levar com você. É Quando seu. morrer. É seu. Você E aí? tem que... Você quer levar um... Lixo. É como se você levasse isso. Lixo. Vou levar o lixo para o plano espiritual, né? Então Que eu coisa. vou... Então, veja bem, os verdadeiros tesouros, então, são, segundo Pascal, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, inteligência, conhecimentos, qualidades morais. Tá? Mas o extremo oposto também vale. Estupidez, ignorância, defeitos morais. Também seguem conosco. Faz parte do tesouro. Não é isso? Do espírito. Ok? Vamos trabalhar a quarta lâmina, então. Deste depende estar mais rico ao partir do que ao chegar neste mundo,
Porque sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem. Bom, Marquinhos, então, o que é o deste? Nós estamos vendo ali uma referência ao que nós lemos. Ao homem. Isso. Tá? O que foi lido Olha, anteriormente. depende de você, homem, de mim. Depende de nós. Estar mais rico ao partir, o partir é morrer, tá? Depende de nós estarmos mais ricos quando partir do que quando chegamos no mundo. Porque nós chegamos o quê? Chorando, sem nada. Mas pronto depende pra de aprender, nós. Né, Marquinhos? Isso, estar mais rico depende de nós. É isso? Quando nós partirmos daqui. Mas depende do quê? Olha o finalzinho, põe ela de novo lá, André. A quarta lâmina. Porque a sua posição futura depende do que ele, esse ele somos nós, houver adquirido no bem. Aqui nós estamos observando, beleza, nós estamos observando que a prática do bem é que vai te posicionar, te oportunizar, tá? Arrumar a bagagem para a viagem. Muito bem. A prática do bem é o que vai fazer com que você vai organizar a sua bagagem, você vai adquirir no campo da inteligência, do conhecimento e das virtudes, né, Marquinhos? Prática do bem. Mas, Marquinhos, fica meio... será que fica meio vazio? O que é a prática do bem? O que podemos dizer que é a prática do bem? É tudo aquilo que você faz com amor. Tudo aquilo que você faz feliz. Mas veja bem, mas como eu vou saber se é o bem? Aí você faz a pergunta, eu estou fazendo isso para o outro. Isso me deixaria feliz? Se eu estivesse no lugar do outro? Tá? Então essa é aí o ponto de equilíbrio, tá? É eu me colocar no lugar do outro. Marquinhos, até na questão de você analisar as suas condutas, a sua conduta e analisar o relacionamento que você tem com as pessoas. Será que realmente eu estou fazendo bem? Né? Será que eu sou feliz com a dor do outro? O que eu estou fazendo ou estou deixando de cumprir na questão de ajuda ao próximo, como você falou mesmo? O que eu quero para mim é aquilo que eu quero para o outro. Será que isso realmente está acontecendo? Na minha relação familiar, na minha relação no trabalho, na minha relação, né, que seja na minha casa de oração que eu frequento. Com os amigos, no Facebook, na mídia social, isso. Na rede social. Praticar o bem, gente, quando a gente fala na prática do bem, são coisas mais simples e a gente quer achar a prática do bem como se eu tivesse que ganhar na loteria e sair fazendo. Bom. Né, Marquinhos? Bem lembrado. Porque, às vezes, a gente, no respeito com as pessoas que convivem com a gente. Verdade. Então, é realmente aquilo que é mais difícil, às vezes é aquilo que é simples, mas que exige um pouquinho mais da gente, porque nós ainda somos seres muito apegados, isso é nosso, é meu, né? Tudo eu quero para mim. Eu estou com a verdade. Estou com a verdade, só eu sei, né? E aí? Verdade. A prática do bem, então, é isso. É o fazer com amor, fazer com espontaneidade. É aquilo que você faz e as pessoas... olha, gente, cada um é que tem que achar isso. Isso não tem uma receita pronta para a prática do bem. Vai desde um bom dia dado com amor, tá? Até a doação, tá? A doação de si, tá? Seu tempo. Do seu tempo, das suas benesses, das suas riquezas, até a doação mesmo financeira, filantropia, tá? Mas precisa, não tem a condição sem a qual não, né? Sine qua non. Né? A condição é que deve ser feito com amor, tá? A caridade é a prática do bem, porque é feita com amor. Não é aquilo que eu faço porque sou obrigado a fazer. Não é aquilo que eu faço porque senão o outro vai achar que eu não sou bonzinho, tá? É fazer de coração. Isso aí você vai descobrindo aquilo que você faz e que te faz feliz e que faz as outras pessoas felizes também, tá? Aí é esse cabedal, essa riqueza imensa da humanidade. Cada um tem o
o seu cheirinho, o seu tempero, O seu tempero. nesse fazer o bem, tá bom? E aí você vai angariando essa propriedade imortal que vai com você para o mundo espiritual, que vai conosco. É isso? Vamos lá, André. Vamos colocar mais uma lâmina para a gente, mais um slide, para nós estudarmos. Quando um homem parte para um país longínquo, arruma sua bagagem com objetos de uso nesse país e não se carrega de coisas que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, aprovisionando-vos de tudo que nela vos poderá servir. Pois é, Marquinhos. Ontem eu conversava com a minha sobrinha, fazendo estudo. Engraçado que ela tem 8 anos de idade e ela deitou do meu lado e nós fomos ler essa passagem. E eu perguntei a ela, falei, Milena, o que será que você levaria na sua bagagem, né, quando você partisse? Aí eu falei, para quando você morresse? Ela, titia, eu tinha que levar alguma coisa. É mesmo? O que você... Aí, primeiro ela falou, não vou levar nada. Nada? Não, tia, eu vou levar sim. Eu vou levar uma roupa. Vou levar uma roupa. Uma roupa. Eu falei, tá certo, você vai levar uma roupa. Eu falei, titia, eu vou chegar lá sem roupa, não. Então, é isso aí. A gente tem que realmente pensar no nosso futuro, na nossa chegada à nossa pátria espiritual. Lembrar que todo o bem que nós acabamos de falar realmente vai te dando, vai preenchendo a sua mala com a sua verdadeira bagagem, né, de crescimento, de evolução, daquilo que realmente você vai precisar. Porque lá, cartão de crédito, tenho certeza que não vai passar. Vai te deixar na mão, né, Marquinhos? Imagina só, nós vamos fazer uma viagem para a Antártida, para o Polo Norte, para o Alasca. Eu preciso preparar minha bagagem para ir para o Alasca. Eu não vou colocar a sunga de banho, eu não vou colocar o pé de pato para mergulho, porque eu não vou mergulhar em água gelada. Certo. A roupa de verão eu não vou levar porque eu estou indo para o Polo Norte, estou indo para o Alasca ou para a Sibéria. Né? Então eu preciso levar roupas de frio, e de frio roupas pesadíssimas. Se eu estou indo para o Rio de Janeiro, né? Para o verão do Rio, praia de Copacabana, né? O arpoador, aí eu vou com uma roupa leve. É isso, eu vou levar meu chinelão para andar no calçadão, não é isso? Certo. Vou levar minha roupa de verão. Para eu ir para o mundo espiritual, nem a roupa vai. Então veja bem, porque o espírito não precisa de roupa, o espírito não precisa de nome, de títulos, o espírito não precisa de tradições, coisas que ficam aqui, essas questões sociais, tá? O espírito precisa de quê, gente? Inteligência, conhecimento, qualidades morais. Agora nós podemos acrescentar, né, a amizade dos outros. Também faz parte, está aí, né, nesse cabedal, né, essa amizade, o amor que eu sinto pelas pessoas, que está incluído nas qualidades morais e que as pessoas sentem por mim também. Essa troca, isso vai comigo. Tá? Mas Marquinhos, mas como é que é? O espírito não vai levar roupa? Roupa ele não precisa. Tá? Pelo menos essa de tecido, não. Tá? O espírito, ele aparece com propriedades que lhe são, vamos dizer, inerentes a este ser que não tem nada a ver com o homem físico. A matéria, né, Não tem nada a ver com a matéria. Nada a ver. Tá, gente? Então, tudo isso, gente, o apego é algo tão prejudicial. Para se ter uma ideia, na sua pureza em espírito, nem sexo ele tem. Tá? Então, essa questão de Quer eu vou dizer morrer... que nós não vamos casar lá? Pois é. Embora tenha muito na literatura espírita, né? O casamento, Isso. fulano casou com fulano, tudo isso. Porque são espíritos ainda vivenciando no mundo espiritual a realidade terrena. Material, Estão apegados, ele está pensando que é homem, ele quer trabalhar numa empresa lá no mundo espiritual. Por quê? Porque ele não vê em si mesmo capacidades inerentes para que seja feliz. Então ele fica todo cheio dessa necessidade de estar com a sua mente ocupada o tempo inteiro, né, com ocupações, de trabalhar para alguém, de fazer... Tem que ter calma. O mundo espiritual é a nossa pátria verdadeira. A roupa lá não é necessária. Bater o cartão, trabalhar 8 horas por dia,
ter o seu patrão mandando em salário, você. né? Nada disso. O mundo espiritual é o mundo essência, em que o ser é o que vai. Acima do ter. O ter é o que fica. É o que fica. Né? Os mais velhos às vezes dizem isso para nós, né? Às vezes as pessoas dizem, né? Olha, menino, cuida mais do ser do que do ter, né? Os seres valem mais do que os haveres. Tudo isso é uma grande verdade, porque os haveres ficam, somente os seres vão para lá. Agora, quando eu te disse também que tem a ver com o reino interno, né, é porque esse reino a que Jesus propõe, tá, não tem como eu chegar lá em plenitude sem ter antes mergulhado dentro de mim mesmo. Né, trabalhar o meu íntimo, né, compreender o meu íntimo com as limitações que me são inerentes, que são minhas, né, as limitações que tenho. Né? Tem coisas que eu dou conta de fazer, tem outras que eu ainda não dou conta. Então eu preciso primeiro mergulhar nesse reino interno, tá? Me conhecer, conviver bem comigo, que é a maior dificuldade. Às vezes eu penso que conviver com o outro é a grande dificuldade, o grande desafio, primeiro, é conviver consigo. Tá? E aí, só a partir daí é que eu terei o passaporte de convivendo bem comigo, com as minhas limitações, com os meus defeitos e com as minhas qualidades, é que eu terei abertura até mesmo consciencial, para poder habitar esse reino que Jesus nos diz, que é o reino espiritual. Tá? Os espíritos que estão ligados a coisas terrenas, eles ainda não fizeram esse mergulho, eles estão no mundo espiritual vivendo como se estivessem na Terra. Então ele tem que trabalhar, ele tem que casar, ele tem que comer, ele sente fome, sente frio. Prejudicando, né, a sua jornada, a sua caminhada. Né? Então, Marquinhos, vamos para o próximo slide. Estamos vendo, né, gente? Tudo é uma questão de reflexão. Né? Assim acontece com o homem, quando chega ao mundo dos espíritos. Sua posição depende de suas posses, com a diferença de que não pode pagar em ouro. Não se lhe perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupáveis, éreis príncipes ou operário, mas lhe será perguntado, o que trazeis? Não será computado o valor de seus bens, nem dos seus títulos, mas serão contadas as suas virtudes, e nesse cálculo o operário talvez seja considerado mais rico do que o príncipe. Marquinhos, é o que nós acabamos de comentar, né? Tá todo... Sim, porque mas assim, aí tem lá um agravante não vai, a mais. Porque lá você vai ser recebido, com certeza, né? E vai ser perguntado para você, o que você fez de bem, Marquinhos? Qual o bem que você pôde realizar realmente? E aí a balança, né, para realmente saber se você obteve algum, vamos dizer assim, sucesso em termos de elevação espiritual, vai estar sendo avaliado naquele momento. E aí? É o príncipe ou o operário? O operário. O presidente da República ou o gari? Não importa. Aí está a explicação cabal de que todos somos iguais. Igualdade. Não importa se você ocupava um cargo elevado ou diminuído aos olhos humanos, tá? Aos olhos dos homens encarnados. Tá? O que vai importar não é o peso da sacola de ouro que ficou para trás. Marquinhos. Os títulos assinados, lavrados em cartório, registrados, esses não pesam e não compram uma estadia confortável no mundo espiritual. Agora, é claro, Marquinhos, que quando você, sendo um príncipe, uma pessoa importante que passou pela terra, mas que você soube usufruir com responsabilidade, com equilíbrio, você auxiliou o outro, você, né, contribuiu para o crescimento, né, de outras, certo? Você soube, como fala nesse mesmo capítulo da questão dos talentos, né? Tá? Que, ó, para esse. Então, a gente deve estar atento, confia. Então, quer dizer, a cruz, cada um tem a sua, vamos dizer assim, né? Figuradamente falando, e que você realmente deve trabalhar conforme a sua limitação, certo? Seja você ocupando um cargo importante
ou não, você tem que estar atento. Você tem que prestar atenção como você vai lidar com os seus talentos para realmente que isso possa ser multiplicado, como está lá no Evangelho, mostrando. Aquilo lá é muito interessante, gente. Vale a pena fazer a leitura. E vale a pena também ter em mente que, né, embora a Paula falou assim, parece que é tão fácil. Se você é um príncipe, basta você usar bem o seu dinheiro. Isso parece que é fácil, não é? Mas isso é mais tão difícil. Veja bem, é tão fácil que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não, gente, não fica com raiva de mim. É Jesus que falou. Entendeu? Tem muita gente que detesta quando a gente fala isso. Tá? Aí vem explicação. Não, o camelo era a corda que era feita do rabo do camelo, e vem um monte de explicação. Não sei. Eu sei que o que Jesus falou é que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Justo. Gente, não é fácil. Marquinhos, mas a prova mais difícil... Deixa eu concluir esse raciocínio. Veja você. Está lá no Livro dos Espíritos. O espírito, quando vai reencarnar, ele pede para passar por provas. Tá? Alguns pedem para passar pela prova da pobreza. É a maioria que pede para passar pela prova da pobreza. Porque ele é mais fácil. Porque a prova da pobreza, ela é... Será que é fácil ser pobre? Não, não ela é mais fácil fácil em relação à do rico. Em relação né? à do rico, Exato. né? Então, veja bem, o espírito pede para passar pela riqueza, aquele que pede, não é que ele pede para gozar da riqueza. Quando ele está na erraticidade, ele pede para passar pela prova da fortuna ou da fama para conhecer-lhes as vicissitudes, para conhecer os altos e baixos, da riqueza e da fortuna, tá? Agora, o homem encarnado, ele quer ser rico para quê? Para gozar da riqueza. Né? Aí é que está o problema. Porque de tanto gozar da riqueza, que é algo permitido. Porque o prazer, né, Marquinhos? O prazer, ele te envolve, ele é envolvente. Então, não vai deixar você ter esse olhar para a dificuldade do outro. Exatamente. Então, o prazer, por ser envolvente, ele pode fazer com que você não tenha mais tempo para o outro. Você não tenha mais tempo para você mesmo, porque você é tão requisitado, você é tão procurado por causa da fama e da fortuna, que você esquece de si mesmo, que você esquece do seu próximo. Tá entendendo aí a dificuldade, gente? Então, ser príncipe não é uma questão de... é tão fácil, basta você usar bem a sua riqueza. Parece que é fácil. Não é fácil não, gente. É muito difícil, tá? Estar no lugar de quem possui a riqueza é uma responsabilidade imensa, tá? Porque a consciência espírita é bem clara. Não adianta você ficar rezando para Deus acabar com a pobreza no planeta. A pobreza do planeta, quem acaba com ela são os homens. O problema regulando social. As suas relações sociais. Né? Vamos lá. Vamos lá, André. Vamos trabalhar a próxima. Em vão alegará o homem que antes de partir pagou em ouro a sua entrada no céu, pois terá como resposta: as posições daqui não são compradas, mas ganhas pela prática do bem. É isso mesmo, já tinha falado, né? Nós já tínhamos comentado. O ouro não paga uma estadia boa lá, né? Os bens terrenos não pagam. Não dão. Os bens é aquela propriedade inerente ao ser. Certo. São as qualidades morais, o conhecimento. Tá? E as virtudes. Isso, conhecimento, né? É sabedoria e inteligência. Certo. Okay. André, para a próxima, fazendo favor. Os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa de acordo com a sua vontade. O homem é apenas o seu usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Pertence tão pouco ao homem como propriedade individual, que Deus frequentemente frustra todas as suas previsões, fazendo a fortuna escapar daqueles mesmos que julgam possuí-la com os melhores títulos. E aí, Marquinhos? É muito bom, ele ainda fala assim, né? Mais ou menos inteligente.
Você vê que Pascal tem uma visão bem ampla com relação a esse assunto, né? E nós aqui, muitas vezes, nós pensamos assim, não, fulano tá rico porque é inteligente. Nem todos, tá? Nem todos. Muitos estão ricos por questão de oportunidade mesmo, né? Marquinhos, mas se ele soube aproveitar a oportunidade é porque ele é inteligente, né? Eu não vejo inteligência em pessoa que recebe riqueza por herança, tá? Eu vejo aí um benefício, um favorecimento que a nossa legislação permite, né? E nos países mais evoluídos do mundo, gente, a riqueza por herança, ela é tributada em até 40% em média. No Brasil é tributado de 2% a 4% e nós achamos um absurdo. Eu não sou dono do que era do meu pai, eu tenho que pagar 2% a 4% para o governo e tal. Mas é uma forma que a sociedade vê para, de certa maneira, promover a distribuição dos bens terrenos. Porque o que há, meus irmãos, é uma concentração desumana. Desumana. Segundo o UOL, em 2016, 1% das pessoas mais ricas do planeta, agora em 2016, terão mais bens do que os 99%. Fica mal distribuída, né, Marquinhos? Nada contra o rico e o pobre, nada contra. Mas o que nós observamos é que quando a diferença é gritante, a ponto de o que o 1% tem é mais do que os 99% restantes, resulta em quê? Quase 2 bilhões de pessoas na extrema pobreza. Tá certo isso, gente? Desigualdade não sei. Berrante, né? Quase, veja bem, alguns números dizem 1 bilhão e 200 milhões, outros números dizem 1 bilhão e meio, tá? Aí os mais afetados, mais críticos com relação a isso, dizem que chega a quase 2 bilhões. Não é de pobres, não. 2 bilhões de extrema pobreza. Não tem água para beber, alguns. Não tomam banho porque não tem água encanada. Né? O remédio é luxo. Agora imagina você que tem dor de cabeça e tem lá o seu remedinho para tomar, né, em casa. Olha que coisa maravilhosa, né? Nós estamos falando de gente que não tem água para banhar. Ele não tem água para beber o remédio, porque o remédio nem pensar. Quase 2 bilhões. Na miséria, né, Marquinhos? Na miséria. Então, gente, essa questão de a herança, ela é uma certa forma de segurar a fortuna e isso não propaga para os demais. Então, nós percebemos que é uma dificuldade muito grande. Talvez seja a maior dificuldade nossa, repartir bens materiais. Não sei se é. Né? Vamos ver. Vamos lá com Pascal. A próxima, André. Não há dúvida que se há uma fortuna legítima, é a que foi adquirida honestamente, porque uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, para conquistá-la, não se prejudicou a ninguém. É o Pascal que está falando. Deixa aí, André. Olha em vermelho a partícula C. Condicionante. Se há uma fortuna legítima. Olha o que Pascal diz, olha a maneira como ele fala. Se existe uma fortuna legítima, é a que foi adquirida honestamente. Porque uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, para conquistá-la, não se prejudicou a ninguém. Não se usurpou, não se apoderou, não se apropriou de nada que pertencesse a outro, nem do tempo do outro. Então vejam vocês, gente, que se nós formos observar, nem se levar isso ao pé da letra, né, a gente vê que tem muita fortuna por aí que é fruto de sofrimento alheio, de crueldade, da crueldade. Né? Por que refugiados hoje na Europa, no Brasil? Né? Por que os arrastões? Por que os arrastões nas praias? Porque todo mundo quer, não é? Todo mundo quer possuir coisas. E aí? Não tem para todos. Aí entra aquela questão, mas o pobre devia se colocar no lugar dele. Calma lá, calma lá.
Não é bem assim não, cara. A vontade de ter, todos têm, tá? Agora, nem todos têm oportunidades, nem todos têm a educação, tiveram uma educação que trabalhasse essas questões da partilha, né? Países como a Síria são vilipendiados há muitos anos por países ricos que vendem armas, né? E hoje aí, o que acontece? Chegou a um ponto que o cidadão da Síria, da Palestina, o cidadão daquelas localidades, não consegue conviver lá. Por quê? Porque estão sendo espoliados o tempo inteiro. Se tornou impraticável a vida naqueles lugares. Tá? E quem está espoliando aquele povo? Os países ricos. Tá? O próprio povo também, né? E os países ricos também. Então, é algo que nós precisamos repensar. Marquinhos, vamos ver o Papa Francisco? Eu acho que é a segunda depois dessa próxima, André. André, coloca para nós a figura do Papa Francisco, tá? Com aquela... Para a gente poder tentar já fechar, porque o nosso tempo já está acabando, né? Isso. A distribuição justa dos frutos da terra e do trabalho humano não é mera filantropia. Olha só, gente. É um dever moral. Para os cristãos, a tarefa é ainda mais forte, é um mandamento. Trata-se de devolver aos pobres e aos povos que lhes pertencem. O que lhes pertence. Então, essa história de que, eu fiz caridade, dei uma cesta básica, dei não sei o que. Gente, tudo bem, você está amenizando ali um sofrimento, mas a grande caridade que nós podemos fazer, tá, é enxergarmos a desigualdade social como o maior inimigo do avanço da Terra ultimamente, tá? A gente às vezes pensa, não, o maior inimigo é a falta de crença em Deus. É a falta de segurança, rapaz, é a falta disso. Pensa bem, né? Tem muita gente aí que está falando que crê em Deus, mas não está nem aí para quem está com fome. Não está nem aí para quem está sem remédio, para quem está na fila do SUS, para quem está na fila nos países que não tem SUS, né? Que não tem pronto-socorros para atendimentos imediatos. Gente, nós precisamos reobservar, reorganizar. Segundo o Papa Francisco, não é uma questão de caridade, tá? Essa filantropia, não é nada de meritório nisso. O que se está fazendo ao distribuir renda é devolver ao pobre aquilo que lhe pertence. Porque, segundo a lei de Deus, será que existem pessoas que não têm direito a um pedaço de terra para descansar o seu corpo? Porque tem pessoas que descansam o corpo na calçada. E a gente ainda passa, dá um chutinho nele para ele sair da frente. Será que isso está de acordo? Com a lei dos homens nós já sabemos que está de acordo, né? Na lei dos homens está tudo certo. Ele está na calçada porque é preguiçoso, né? Porque é alguém sem qualidades. Mas pela lei divina, será que essa divisão da terra está correta? Relegando alguns às calçadas e outros com terras do tamanho de países. Nós precisamos observar tudo isso. Só coloca a próxima para nós, para a reflexão final, André. Olha a diferença. A extremidade, né? A extremidade, isso mesmo, Paulinha. Olha o lá. Calçado tão bonitinho, marronzinho, engraxadinho. Olha aqueles chinelos improvisados, tá? Ninguém usa um chinelo desse para fazer bonito não, gente, tá? Olha aqueles homens mendigando alimentos. Olha a face sofrida do homem sem pelo menos o necessário. Sem esperança ainda. Coloca a próxima para nós, André, para reflexão. A criança, atrás dela são carcaças de animais. Ela está no lixão para sobrevivência. Olha aquela outra criança. É normal, né, Marquinhos? Isso é normal? Isso é normal. É culpa do país dele, é culpa da... Não é só isso, gente. Não podemos nos conformar com o problema sendo dele. Isso é um problema humanitário. Isso é um problema da humanidade. Aquela criancinha escondida atrás da coluna, vendo um tanque de guerra passar no país dela.
isso é doloroso, isso é invasivo. É muito triste. É né? muito triste. Muito triste. Então, o que Jesus nos pede é para que nós aqui ajuntemos o tesouro imortal. O tesouro imortal, as qualidades morais, o conhecimento, a inteligência. Quando a gente entender isso, que você está falando, Marquinhos, com certeza aquelas imagens não irão mais estar presentes no planeta. Não farão parte mais da realidade do planeta Terra. Da nossa realidade, isso é verdade. Que nós, nesse terceiro milênio, nós estamos já há 15 anos do terceiro milênio, que já começou. Né? Eu acho que nesse terceiro milênio nós vamos conseguir isso. Em 1000 anos eu acho que nós vamos conseguir resolver esse problema. Uma boa parte. Porque o nosso coração vai ficar mais bonzinho. Acho que a nossa reflexão foi bastante profunda, né? Deve ter mexido realmente. Você achou que foi legal? Eu achei que foi legal. Que bom. E vamos então indicar onde a gente fica, a nossa casa de oração, que está ali de braços abertos, querendo recebê-los também, participar conosco, né, nessas reflexões e muitas outras que por lá também são realizadas. Verdade. Então nós estamos ali pertinho do Mendonça, supermercado Mendonça, indo para o BNH, tá? Quase de frente com a pizzaria que está na esquina. Então tem o espetinho lá. De lá você já pode fazer um programa legal, tá? Você vai, assiste uma palestra, né? Conhece o espiritismo e pode escolher ou comer pizza, né? Ou um churrasquinho. Muito legal. A gente na Rua dos Ipês, lá no bairro Jardim das Mangueiras. Nós aguardamos vocês lá conosco. Né? E que Deus possa abençoar a cada um de nós, os nossos lares, né? O trabalho. Que Deus possa fortalecer as nossas almas na prática do bem, né? Na inteligência, no uso da sabedoria, na compreensão, na prática do perdão. Todas essas coisas boas que nós precisamos. Ajuda a acumular o nosso tesouro imortal, nosso tesouro eterno. Né? Boa semana para todos. Um dia, um homem que acredita na vida após a morte e que valoriza o ser mais que o ter, hospedou-se na casa de um materialista convicto em bela mansão de uma cidade europeia. Depois do jantar, o anfitrião convidou o hóspede para visitar sua galeria de artes e começou a enaltecer os bens materiais que possuía de maneira soberba. Falou que o homem vale pelo que possui, pelo patrimônio que consegue acumular durante sua vida na terra. Exibiu escrituras de propriedades as mais variadas, joias, títulos, valores diversos. Depois de ouvir e observar tudo calmamente, o hóspede falou da sua convicção de que os bens da terra não nos pertencem de fato e que mais cedo ou mais tarde teremos que deixá-los. Argumentou que os verdadeiros valores são as conquistas intelectuais e morais e não as posses terrenas, sempre passageiras. No entanto, o materialista falou com arrogância que era o verdadeiro dono de tudo aquilo e que não havia ninguém no mundo capaz de provar que todos os seus bens não lhe pertenciam. Diante de tanta teimosia, o hóspede propôs-lhe um acordo. Já que é assim, voltaremos a falar do assunto daqui a 50 anos, está bem? Ora, disse o dono da casa, daqui a 50 anos nós já estaremos mortos, pois ambos temos mais de 65 anos de idade. O hóspede respondeu prontamente: é por isso mesmo que poderemos discutir o assunto com mais segurança, pois só então você entenderá que tudo isso passou pelas suas mãos, mas na verdade nada disso lhe pertence de fato. Chegará um dia em que você terá que deixar todas as posses materiais e partir, levando consigo somente suas verdadeiras conquistas, que são as virtudes do espírito imortal. E só então você poderá avaliar se é verdadeiramente rico ou não. O homem materialista ficou contemplando as obras de arte ostentadas nas paredes de sua galeria, e uma sombra de dúvida pairou sobre seu olhar, antes tão seguro. Que diferença fará daqui a 100 anos se você morou em uma mansão ou num casebre? Se comprou roupas em lojas sofisticadas ou num bazar beneficente?
Se comeu em pratos finos ou numa simples marmita. Se bebeu em taças de cristal ou numa concha de barro. Se teve um carro de última geração ou andou de ônibus. Se pisou em tapetes caros ou sobre o chão batido. Se teve grande reserva financeira ou viveu com um salário mínimo. Que diferença isso fará daqui a 100 anos? Nenhuma, absolutamente nenhuma. No entanto, o que você fizer do seu tempo na Terra fará muita diferença em sua vida, não só daqui a 100 anos, mas por toda a eternidade. Por essa razão, vale a pena pensar no que realmente tem valor duradouro e efetivo, considerando-se que você é um ser imortal, herdeiro de si mesmo, de cujos atos terá que prestar contas à própria consciência. Pense nisso, mas pense agora.